Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu agradeço muito a sua presença no nosso programa e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar de temas altamente interessantes. No programa de hoje, você vai ver que os produtos lácteos produzidos no Brasil, esses produtos poderão ter uma grande aceitação no exterior. Vamos ver como está o mercado de exportação do agronegócio brasileiro, vamos falar da demanda internacional pelo milho aqui do Brasil e vamos falar do lítio, o petróleo do futuro. E você vai conhecer a Topgen. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre produtos lácteos produzidos aqui no Brasil. Os levantamentos da ONU e também da FAO sobre esses produtos lácteos apontam uma oportunidade enorme para o Brasil aumentar a sua participação e relevância no mercado mundial de lácteos. Produzimos cerca de 36 bilhões de litros de leite por ano. Ainda exportamos muito pouco e temos a grande missão de tornar consistentemente nossa balança comercial superavitária. Quando avaliamos o nosso mercado interno, responsável por absorver grande parte da nossa produção, apesar de todos os desafios sociais que ainda enfrentamos, o consumo de leite e derivados deverá continuar aumentando. Existe aí uma tendência forte de evoluirmos economicamente e, além disso, a nossa população continuará crescendo. Faz-se necessário a adoção de políticas de apoio ao setor para estimular a produção no campo, o consumo interno e o aumento das exportações. Precisamos investir fortemente em adequações logísticas, melhorar a produtividade, qualidade do leite e sanidade dos rebanhos e agregar mais valor aos produtos lácteos. Somente com o aumento da eficiência em todos os elos da cadeia produtiva do leite, conseguiremos continuar crescendo de maneira competitiva e sustentável. E agora vamos ver como está o mercado de exportação do agronegócio brasileiro. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 13,9 bilhões de dólares em setembro deste ano. O valor é recorde para os meses de setembro, com elevação de 38,4% em comparação com o que foi exportado no mesmo mês de 2021. Além do aumento dos preços, que subiu 17,2% na comparação entre setembro de 2022 e setembro de 2021. A quantidade exportada subiu 18%. No período acumulado entre janeiro e setembro de 2022, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 122 bilhões de dólares, o que representou um incremento de 30,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações brasileiras de produtos agropecuários, elas subiram de 1,2 bi em setembro do ano passado para 1,6 bi em setembro deste ano, um aumento de 27,8%. Também no caso das importações, houve o aumento do índice de preço em 14% e Quantum em 11,8%. E agora eu vou comentar sobre a demanda internacional do milho brasileiro. Essa demanda internacional pelo nosso milho, ela esteve mais aquecida ao longo da semana passada, cenário que elevou os preços nos portos e, consequentemente, no mercado interno. Segundo pesquisadores do CPEA, o aumento da demanda externa está atrelada principalmente às preocupações com a escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, que poderia atrapalhar as exportações de grãos pelo Mar Negro e também a colheita nos Estados Unidos, que ainda segue em ritmo inferior ao registrado na temporada passada. No Brasil, consumidores ainda não apresentaram interesse
tão ativo no interior do país frente ao registrado no corredor de exportação. Boa parte desses demandantes está atenta ao andamento da safra de verão e aos estoques de passagem confortáveis da atual safra. Já produtores voltaram as atenções aos maiores valores praticados nos portos, limitando as vendas de grandes volumes no mercado spot nacional. E vamos comentar agora sobre o petróleo do futuro. A ampla transição energética pela qual o mundo está passando gerou um boom na busca do lítio. Como a maioria dos veículos elétricos depende de baterias de íons de lítio para a energia, as empresas que mineram ou fabricam esse petróleo do futuro devem trazer ganhos exponenciais para investidores que enxergarem esse potencial agora. Isso porque o lítio é essencial para os veículos elétricos. Assim, ao mesmo tempo que a demanda aos veículos cresce devido a preocupações ambientais, regulamentações governamentais e altos preços do gás ao redor do mundo, a demanda por esse elemento também aumenta desde 2020. O preço do lítio já subiu cerca de 900%. E existe aí perspectivas de crescer mais de 20% agora nesta década e 10% na próxima, diante da alta demanda. Isso pode ser bastante atrativo para investidores que prezam pelo longo prazo. O Brasil é o quinto maior produtor de lítio do mundo. A empresa Big Tech Amazon é uma empresa em específico, está crescendo exponencialmente com a mineração aqui no Brasil. As projeções da companhia indicam que ela pode produzir até 5 bilhões de dólares em lítio apenas nas 2 primeiras 3 fases de exploração, enquanto os produtores comuns de lítio costumam vender um concentrado a 100 dólares por tonelada. O metal da companhia brasileira pode ser vendido por 2.000 dólares por tonelada, por ser altamente concentrado, ou seja, um valor 20 vezes maior que o dos seus concorrentes. O seu nome, lítio, deriva da palavra grega litos, que significa pedra, já que o elemento é encontrado em rochas. O lítio apresenta diversos tipos de uso, desde aplicações industriais até produção de medicamentos, fabricação de baterias a partir de íons de lítio, participa do funcionamento dos marca-passos cardíacos. O carbonato de lítio é usado na formulação de medicamentos psiquiátricos, como contra a depressão bipolar e tranquilizantes. Participa da formação de ligas metálicas, produção de lubrificantes para máquinas que trabalham submetidas a altas temperaturas e fabricação de cerâmicas e vidro com resistência ao calor. Sistemas de secagem industriais na forma de cloreto ou brometo de lítio. E agora vamos ver como está o VBP brasileiro, Valor Bruto da Produção. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, atingiu 1.188 bilhões de reais neste ano, pouco abaixo do obtido em 2021, que foi de 1.196 bilhões de reais. As lavouras com crescimento real de 0,9% representam 821 bilhões de reais e a pecuária 367 bilhões de reais, com um recuo aí de quase 4%. Para ambas as atividades, o resultado deste ano mostrou-se abaixo do observado em 2021. O resultado foi determinado por problemas climáticos no sul que afetaram a produção de soja e outras lavouras, além da queda do VBP da pecuária, principalmente em carne bovina, suína e de frango. A retração dos preços dos principais itens da pecuária foi o principal fator que afetou esse setor. Como exceção, o leite vem atingindo média de preço não obtida nos últimos 17 anos. Entre
Um grupo relevante em produtos com bom desempenho neste ano destacam-se o algodão, com um aumento de 26,2% no VBP, café com 31%, feijão com 7,8%, o milho com quase 13% e o trigo com 37,8%. Esses produtos têm, neste ano, o maior valor de faturamento numa série desde 1989. E entre as regiões, o destaque é para a região Centro-Oeste e Sul. E os estados são Mato Grosso, Paraná e São Paulo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e outras entidades do setor produtivo se reuniram agora na semana passada na Embaixada do Irã para discutir estratégias de barter trade de soja, milho e fertilizantes. Barter trade, ou comércio compensado, é a troca de bens ou serviços entre duas partes. No caso do Brasil e Irã, é um caminho para levar grãos ou outras commodities para o país do Oriente Médio e, nas mesmas embarcações, trazer ureia e outros petroquímicos. Ao Brasil, os assessores técnicos da CNA, Helena Castellani e o Tiago Pereira, participaram das discussões com o objetivo de trazer mais uma alternativa viável e segura para a compra de fertilizantes. A reunião foi uma oportunidade de conhecer projetos em andamento e alinhar as expectativas tanto do setor agropecuário, dos membros do governo brasileiro e também do governo do Irã, sobre a alta nos preços dos fertilizantes nas últimas safras e a importância do Irã no suprimento contínuo de ureia para o Brasil. O Irã tem potencial para fornecer mais ureia ao Brasil e também existe a demanda crescente por produtos brasileiros como milho, soja, óleo de soja e fruta. E depois do intervalo, nós vamos falar da produção de soja na safra que está começando e vamos falar de tecnologia. Você vai conhecer a TopGen. Nós voltamos já, é um minuto só. Fique bem informado, se liga no Jornal do Meio-Dia e, além disso, o microfone está sempre aberto para você registrar a sua bronca. É problema no asfalto, falta de iluminação pública, boca de lobo aberta? Manda pra gente. A Defesa Civil aqui de Goiânia monitora mais de 20 áreas de risco e de alagamentos. E a preocupação é com o retorno do período chuvoso. Tem também o nosso quadro do INSS, é a partir das 11h30 da manhã no Jornal do Meio-Dia. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais. Plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o super plano. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás, ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é
que tá. A minha internet é All-Rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra All-Rede, papai. All-Rede Telecom, a rede da sua vida. Desafio Ranger na Vesa, a mais premiada, a líder de vendas, 4x4 completa, automática, por 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática, por 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$30 mil, bônus de até 20 mil na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga sua proposta, cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra pra Navesa. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Polêmica, informação e muita zoeira. De jeito algum, de maneira alguma. Nesta segunda, 15 para meia-noite, tem Arena SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar da soja, da produção de soja agora na safra que está começando. Essa produção de soja ela deve alcançar um recorde na safra 22-23 e, de acordo com a consultoria Stonex, a previsão para a safra foi elevada em 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 200 mil toneladas em comparação com a expectativa anterior. As condições climáticas jogou aí uma ampliação em 4 milhões de hectares a área de produção, principalmente aqui no estado de Goiás, alterando as estimativas de produção, mesmo com a participação das chuvas beneficiando as plantações. Especialistas se mantêm atentos aos eventos climáticos que possam alterar as produções agora em 2023. E os preparativos para o plantio já começaram em várias regiões. E caso não aconteça nenhum imprevisto climático na região sul do país, a mais afetada pelas variações do tempo no ano passado, a perspectiva é de que a produção de soja aumente ainda mais. Se mantivermos o ritmo de investimentos, aprimorando as técnicas agrícolas com desenvolvimento tecnológico, novos recordes serão batidos constantemente. E isso consolida a posição de destaque do Brasil no mercado global de produção agrícola. E agora eu vou conversar com Beate von Stah. Ela é diretora da Topgen e nós vamos falar sobre nutrição equilibrada, boa genética, que pautam o sucesso da produção de suínos. Senhora Beate von Stah, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que esse tema é altamente interessante, principalmente sabendo que nós vamos conversar com a diretora, a dona da Topgen, que é talvez a mais antiga empresa do país e que trabalha na área de melhoramento genético de suínos. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio Pereira. É uma surpresa eu poder falar com vocês aqui. Eu espero poder contribuir bem. Não, eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito. Eu gostaria, em primeiro lugar, que a senhora desse assim, uma visão geral, bem rapidinho, do que é a Topgen. O que a Topgen faz?
Bom, a Top Gen faz melhoramento genético em suínos. Nossa especialidade é matrizes. A gente se especializou há um bom tempo em produzir boas mães para o mercado brasileiro. E, na verdade, aqui no Brasil não, no mundo inteiro, as raças que mais se usa para matrizes são duas, Large White e Landrace. E melhoramento genético só se faz em raças puras, mas comercialmente, uma raça cruzada sempre é melhor que pura, isso em linhas gerais, tá? Então, você acaba tendo uma especialização. Você faz melhoramento genético em raças puras, cruza elas para vender para o mercado o produto já com cruzamento. Bom, e como é que a senhora está enxergando, por exemplo, o mercado brasileiro de suínos? Principalmente esses últimos 10 anos, parece que o Brasil deu uma alavancada boa, vamos dizer assim, na exportação de carne suína. E isso automaticamente contribui para o crescimento da empresa, para o crescimento do setor, enfim. Mas a gente sabe que no meio desse caminho tem uma série de problemas, né? O mercado nos últimos 10 anos, ele se profissionalizou bastante. Tem muita tecnologia em todas as granjas, em todos os sistemas, inclusive no melhoramento genético também. As pessoas sabem buscar melhoria através de um olho crítico nos indicadores. E o mercado brasileiro está acordando para a apreciação da carne suína, isso é muito positivo. A exportação, a gente aumentou um pouco nos últimos anos, mas o que a gente mais precisa é do consumidor nacional consumindo a carne suína. Bom, a senhora acredita que esse ano nós estamos assim num ano meio conturbado? A gente veio de uma Covid que afetou basicamente o mundo todo. Os principais, por exemplo, importadores nossos aqui do Brasil, a China teve assim uma quedazinha nessa importação. Enfim, deu uma atrapalhada geral no mercado. Agora nós temos aí uma política que também parece que está atrapalhando um pouquinho o andamento da produção não só de suínos, como aves, bovinos, enfim, não deixa de atrapalhar o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas qual é a perspectiva, o que a senhora acha do futuro da carne suína brasileira? Isso é muito difícil. Teríamos que ter uma bola de cristal. A gente aposta muito no aumento do consumo da carne suína, no consumo nacional, porque, como eu acabei de falar, o consumidor está despertando para a carne suína e isso também vai de encontro com o alto custo da carne bovina. Ele está descobrindo a carne suína como uma carne mais barata que a bovina, né? E uma carne saborosa. Então, na verdade, eu estou apostando que o consumo interno aumente bastante, porque a produção de suínos tem aumentado nos últimos anos. Ela aumentou em escala, em quantidade de granjas, grandes quantidade de alojamento, mas também quantidade de carne por animal, porque os animais são abatidos com mais peso, e também na produtividade dentro da granja, mais leitões por fêmea instalada. Então, a nossa perspectiva é que aumente o consumo. O produtor está sofrendo bastante, porque para o consumo interno aumentar, tem que aumentar a renda. A renda no Brasil, o consumo de proteína animal está diretamente relacionado à renda. E a gente sabe que a renda não subiu tanto quanto os custos. E os custos dos insumos aumentaram mais de 150% no mesmo período que o preço subiu 50%, mais ou menos assim. Então a gente já vê que tem um descasamento muito grande, desfavorável ao produtor.
Eu atribuo esse descompasso entre o custo de produção e o produto acabado, e principalmente para o consumidor final, que tudo explode na mão do consumidor final. E nós também estamos vivendo uma crise, vamos dizer assim, basicamente uma crise econômica, que impede que o próprio consumidor, a maioria dos brasileiros, passe a se alimentar de outros tipos de carne. Mas nós sabemos que principalmente nesses últimos 10 anos, a carne suína deu um salto muito grande. Só que, infelizmente, nesses 2 últimos anos, a situação econômica da população também deu uma queda significativa e fez com que a própria carne suína, carne bovina, carne de frango tivesse assim um consumo menor, né? E agora a gente espera que para 2023 aí que as coisas comecem a voltar ao normal. Então, se você falou de perspectiva, a inflação reduzindo já vai desonerar o bolso do consumidor. Só que esse processo é lento, né? Sim. Se a inflação hoje está caindo, não é hoje que o consumidor sente no bolso, e muito menos a gente direto no consumo da proteína. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que ainda me preocupa muito. Nós tivemos agora há pouco tempo na China a peste suína africana, que basicamente foi um caos lá na China, afetou outros países também. Qual é a preocupação do setor suinícola brasileiro em relação à peste suína? A gente está meio protegido, está protegido ou nós estamos vulneráveis? Bom, do jeito que o mundo é globalizado, as pessoas transitam de um país para outro com uma facilidade, com uma frequência muito grande, esse seria o maior risco para a gente. Nós temos uma grande barreira para dificultar a entrada dessa doença aqui no Brasil, que se chama oceano. Nós estamos protegidos dos 2 lados da América do Sul, está protegida pelo oceano, mas ele pode entrar através das pessoas mesmo, né? O vírus. Tanto é que no Caribe já teve foco. E é muito preocupante de ter acontecido esse foco na República Dominicana, né? Então, de verdade, a gente tem que ter todo o cuidado possível. Existem campanhas nos aeroportos, inclusive, posters, para ninguém transportar carne de origem suína de um país para outro, né? Porque não é só a pessoa em si, mas é através dos produtos de carne que pode internar o vírus também. Verdade. Bom, eu conversei com Beate von Stá. Ela é a diretora, é a dona da Topgen, talvez a empresa mais antiga do Brasil na área de melhoramento genético de suínos, e está aqui no Brasil até hoje. É uma, vamos dizer assim, é uma mega empresa que vem atuando no melhoramento genético e fazendo um belíssimo de um trabalho na área da suinocultura. Senhora Beta von Stá, muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa. Muito boa essa conversa nossa, deu para esclarecer muita coisa. E eu espero tê-la novamente aqui para a gente conversar sobre outros temas mais relacionados com suínos. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Bom dia, Antônio Pereira. Muito obrigada pela oportunidade e com certeza a gente pode conversar numa outra oportunidade. Ok, muito obrigado, um abraço. Outro. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.